um sorriso na face ou a lágrima no olhar, um abraço que acolhe ou a dor da solidão te fazem sentir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Ouvir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Veja lá quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Diga lá, tu que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está tua voz
que o mundo não te ouve. Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. Diga lá o que sabes um pouco mais da vida, e entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. O que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. Momento de pressa, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar
Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Queremos agradecer a todos vocês que colaboraram apadrinhando uma criança, das nossas famílias assistidas. Queremos ainda agradecer a todos que colaboram com alimento não perecível para continuarmos distribuindo as cestas para essas famílias. Muito obrigada de coração a todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos ter, fazendo o livro dos Espíritos, a nossa amiga Simone Pape. Ela vai trazer para nós as questões de números 505 a 514. E logo em seguida, nós vamos ter a outra Simone, a Simone Catalão, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nos itens de 7 a 10. Com toda certeza, teremos uma manhã bastante proveitosa, de reflexões muito importantes para os nossos espíritos. Que todos nós possamos ter um domingo de paz, um domingo de alegrias. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Certamente cedo vem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem, o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços na posição em que se encontra se repetem em determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e flutuescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias e, comumente, ao termo da arrumagem, a morte do corpo surpreende nos ângulos do expectativo ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupados de tua habilitação à luz espirituais, ante o caminho eterno, no penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade. Determinou o Senhor fosse gravado pelo apóstolo sua promessa solene: certamente, cedo vem, vale-te, pois do tempo, e não te faças tardio na preocupação. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e rogar por sua proteção, pela proteção dos amigos trabalhadores de nossa casa e pela proteção de nossos mentores espirituais. Agradecida por esta oportunidade de aprendizado, que é a fonte da vida. Grata ao Mestre Jesus, que através de seus ensinos e orientações, caminho seguro na busca do fortalecimento das virtudes, da fé, da paz e do bom ânimo ao nosso coração.
Pai, sabemos que cometemos 1000 enganos e aqui estamos nesta nova oportunidade de refazimento. Seguir o caminho que nos levará a Ti. Auxilia-nos, Pai, em nossa jornada. Fortaleça-nos no bom ânimo e a esperança. Que o nosso verbo esteja alinhado com as nossas ações. Sabemos, Pai, que muitos são os desvios enganosos e ardis que se apresentam ao longo desta nossa jornada, mas que possamos ter em nosso coração a fortaleza da fé em vossas leis. Amado Pai, que antes de buscar o entrave em meu companheiro de jornada, eu possa reconhecer em mim o que me detém. Antes de pensar em utilizar o fel e o veneno em minhas palavras, eu possa levar o cântico da esperança e da doçura aos que caminham junto comigo. Mesmo ciente da minha pequenez, que eu possa multiplicar e compartilhar o pouco que aprendi com os que nada sabem de Ti. E assim, fortalecer em meu coração a certeza de que, junto a Ti, não estarei solitária e nem sozinha. Que o vosso amor nos ilumine e nos intua sempre ao bem. Assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora e expositora aqui de nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Hoje venho trazer para vocês, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 9 e o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O estudo desse capítulo já foi iniciado algumas semanas atrás e estamos dando sequência. Hoje nos coube falar sobre as questões 505 até a questão 514. Vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos dos Espíritos, sobre essas questões que serão apresentadas a seguir. Vamos então? Vamos iniciar as nossas reflexões sobre a questão 505. Kardec pergunta: os espíritos protetores que usam nomes conhecidos são realmente sempre os das pessoas que tinham esses nomes? Os espíritos respondem: não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Duas não, são 3 coisas que eu gostaria de destacar nessa questão específica. A primeira, da nossa necessidade, nós precisamos de nomes, principalmente nomes que nos inspiram confiança. Então, assim, muitas das vezes nós estamos mais preocupados, nós ficamos mais preocupados com quem assina, isso é, o mensageiro, do que o conteúdo da mensagem. Quantas vezes nós recebemos pelas redes sociais mensagens que são replicadas com assinatura Humberto de Campos, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e outros espíritos, né, que conhecemos e sabemos que nos inspiram confiança, sem ao menos checarmos o conteúdo doutrinário daquela mensagem. Às vezes é uma vírgula, um ponto colocado, que modifica todo o seu conteúdo e nos passa desapercebido, até mesmo porque nós focamos apenas
na assinatura, nos nomes que realmente nos inspiram confiança. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar dessa questão. Outro ponto é falando sobre a missão do espírito protetor. Kardec ele coloca na questão os espíritos protetores. E qual é a missão dos espíritos protetores? Bem, isso foi visto nas questões anteriores, nas semanas que antecederam, né, a esse estudo. Então, a missão dos espíritos protetores é de conduzir o seu tutelado, pelo bom caminho, né? É conduzir o seu tutelado pelo bom caminho, ajudando, consolando nas suas aflições e mantendo a sua coragem nas provações da vida, intuindo-lhe sempre pelo bom caminho. Esses são os espíritos protetores. Então, quando os espíritos respondem que não, que os espíritos, mas que são espíritos simpáticos e muitas vezes vem a sua ordem, a gente lembra dos espíritos superiores. Quando eles não podem cumprir uma missão pessoalmente, ele envia um substituto que age em seu nome. E quem mais do que um espírito protetor que sempre está próximo de nós para ser o seu substituto? Então, quando alguma mensagem, né, quando algo nos chega sobre o nome de um espírito superior, é essencial que analisemos o seu conteúdo. É doutrinário, nos faz refletir, nos traz uma boa mensagem, um bom ânimo. Isso é importante. Isso é muito importante, que nos chega e que nos faça conduzir para esse bom caminho. Vamos seguir então adiante. Questão 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos o nosso espírito protetor? Os espíritos respondem: sim, pois frequentemente o conhecieis antes de ser desencarnados. Quando reencarnamos para vivenciar a experiência na matéria, esse espírito protetor ele se coloca junto a nós nesse caminho, nessa missão de nos conduzir a essa atual existência. Então é muito legal a gente saber, né? Através dessa resposta dos espíritos, existe uma constatação de que nossa parentela, nossa família espiritual é muito grande, que estamos ligados pelo laço de fraternidade e amor. Então, ao retornarmos à pátria espiritual, à vida espírita, nós reconheceremos aquele que caminha junto de nós, nos orientando e nos conduzindo através de inspirações para o bom caminho. Questão 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos superiores? Podem encontrar-se entre os da média? Um pai, por exemplo, pode transformar-se no espírito protetor de seu filho? E os espíritos respondem: pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação. E, além disso, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege o seu filho pode, ele próprio, ser assistido por um espírito mais elevado. Kardec, nessa questão, nessa pergunta, ele faz 3 questionamentos e a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles. Vamos iniciar sobre o primeiro mesmo, né? Todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos superiores? Bem, a gente viu
na primeira questão que nós refletimos, nós falamos, que foi a 505, que muitas vezes os espíritos protetores, eles vêm sobre a ordem de espíritos superiores. Mas para a proteção supõe um certo grau de elevação. Isso quer dizer que o espírito protetor, ele tem um grau de elevação acima do seu tutelado. Senão, como é que ele poderia orientar, né, este tutelado? Então, a primeira questão é essa. Ele possui um grau superior de elevação ao seu tutelado, mas isso não quer dizer que todo espírito protetor é um espírito superior. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que Kardec coloca, podem encontrar-se entre os da média, e aí os espíritos, eles falam que os espíritos protetores, ele já tem uma virtude a mais conquistada, né, ali fortalecida, e que é concedida por Deus. Eles possuem essa virtude, esse conhecimento a mais do que o seu tutelado. O espírito protetor possui uma virtude já fortalecida em seu coração. E essa virtude é uma virtude concedida por Deus e trabalhada por esse espírito ao longo das suas existências, pois sabemos que, assim como nós, todos os espíritos, eles progridem, né? Todos nós caminhamos, progredimos através das nossas experiências. Então, quando o espírito protetor, ele nos orienta, ele também ali naquele momento, ele está vivenciando uma experiência, e essa experiência ajuda ele a fortalecer a virtude que ele já tem ali desenvolvendo no seu íntimo, né, essa virtude a mais concedida por Deus, e nos auxiliando paralelamente, tá? E a terceira questão que Kardec coloca é se um pai, por exemplo, pode transformar-se num espírito protetor de seu filho, e os espíritos respondem que o pai que protege o seu filho pode, ele próprio, também ser assistido por um espírito mais elevado. Ele pode sim ser um espírito protetor, mas ali ele também está sendo tutelado por um espírito mais elevado do que ele, pois sabemos que os laços que nos unem, né, fazem com que fortaleça esses sentimentos de amor, de proteção. E o pai, né, ele pode sim ser um espírito protetor de seu filho, desde que já possua um grau de elevação, e naquele momento ele também pode estar sendo assistido por um espírito também mais elevado do que ele. Questão 508. Os espíritos que deixam a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que amam e que lhes sobrevivem? E os espíritos respondem: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir. Vale a pena a gente refletir sobre essa questão e lembrar que nem todos os espíritos que deixam a Terra em boas condições, eles têm uma superioridade moral acima daqueles que sobrevivem, aqueles que eles amam e sobrevivem ainda na matéria. Então, a gente sabe que uma das características de ser um espírito protetor é ter uma superioridade moral sobre o seu tutelado. Então, é por isso que os espíritos respondem que o seu poder é mais ou menos restrito, porque vai depender do seu grau de elevação, da sua superioridade moral.
e a posição em que se encontra nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir, porque muitas vezes eles podem ter boas condições, mas ainda ter dentro de si paixões e vícios que os atêm, que não deixa alçar voos maiores. Então, isso tolhe a sua liberdade. Isso vai ser uma forma de tolher a sua liberdade na sua forma de agir, como protetor daqueles que amam. Por isso que nem todos os espíritos que deixam a Terra em boas condições podem ser espíritos protetores daqueles que amam. Eles podem vibrar por eles, né? Eles podem intuir a boas ações, mas de fato ser um espírito protetor precisa sim de uma superioridade moral sobre o seu tutelado. Questão 509. No estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto a dos homens muito adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu propósito. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos protetores de um espírito que seja inferior. E os progressos que o ajudeis a realizar contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que a sua natureza e o grau que tem atingido possa permitir. Verificamos nessa resposta dos espíritos a lei de progresso e também a lei de auxílio de sociedade, né? A lei de sociedade, que ali nos auxiliamos mutuamente. Quando progredimos, através dos exemplos, também levamos aqueles que nos observam e nos auxiliam nesse processo também a progredir. Os progressos que ajudamos a serem realizados também contribuem para o nosso adiantamento. Questão 510. Quando um pai que vela pelo filho reencarna, continua ainda a velar por ele? É mais difícil, mas ele roga, num momento de desprendimento, que um espírito simpático o ajude nesta missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que podem cumprir até o fim. Vamos refletir sobre essa questão. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos em que a existência é material, assim como o nosso, ele está demasiadamente sujeito ao seu corpo para poder ser completamente devotado. Isso é, poder assistir pessoalmente. Por isso, os que são suficientemente elevados são eles próprios assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se um deles se ausenta por um motivo qualquer, como a reencarnação, é suprido automaticamente por outro. Questão 511. Além do espírito protetor, há um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de incitá-lo ao mal e de propiciar-lhe uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal? E os espíritos respondem: ligado não é bem o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando têm oportunidade, e prevalecerá
aquele cujo domínio o homem se entregar. É quando Kardec pergunta se há um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de incitá-lo ao mal. E os espíritos respondem: ligado não é bem o termo. Por quê? Porque nós estagiamos numa faixa vibratória onde a nossa sintonia, através do nosso pensamento, do pensamento que emitimos, esse pensamento ele vai vibrar em ondas e vai trazer para junto de nós aqueles espíritos também que comungam no mesmo padrão vibratório. Além dessa questão, nós também sabemos que nós, ao longo de nossas existências, nas existências pretéritas, nós criamos desafetos, nós realizamos ações que trouxeram, tanto para nós quanto para outros, pesar, tristeza, enfim, né? Nós estamos num aprendizado constante. E assim, nós nem sempre fomos e agimos de forma satisfatória. Temos consciência disso. Por esse motivo, estamos hoje aqui aprendendo um pouco mais. Então, existem aqueles espíritos que nos observam e ali aguardam uma oportunidade, uma brecha que damos por uma escolha pessoal minha. Então, não é o espírito que vai me induzir e incitar o mal. É porque esse mal ainda está dentro de mim. Eu estou num processo de aprendizado e observando as minhas ações, os meus vícios, as minhas paixões, é que eu vou conseguir trabalhar esses equívocos, esse mal que eu tenho dentro de mim. É porque nós temos dentro de nós essa dualidade ainda muito presente. Por um lado, as paixões, os vícios, aquilo que eu sei que eu não devo fazer, mas que ainda me compraz. É por isso que é muito interessante a gente observar e mergulharmos em nosso autoconhecimento e nessa reforma que tanto nos vai auxiliar a nos conhecermos. E eu gosto também muito de uma frase de Paulo, que ele, numa das suas cartas, numa das suas epístolas aos Hebreus, quando ele fala que porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, não se enganem, nós não estamos sozinhos e junto de nós há uma nuvem de testemunhas. Questão 512. Podemos ter diversos espíritos protetores? Os espíritos respondem: cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como há os que o assistem no mal. Espírito protetor, ou bom anjo, ou anjo guardião, nós temos apenas um. Mas existem várias outras nuances de espíritos que nos acompanham, como espíritos simpáticos, espíritos familiares ou também, por que não falar do mau gênio? Então, quando os espíritos respondem a respeito dos espíritos simpáticos, quem são os espíritos simpáticos? São aqueles que atraímos para próximo de nós através de afeições particulares ou de uma certa semelhança de gostos e sentimentos. E se afeiçoam, né? E esses espíritos se afeiçoam a nós, tanto por interesse para o bem, como também aqueles espíritos que nos assistem para o mal, se assim o desejarmos e se assim procede as nossas ações. Questão 513.
Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Os espíritos respondem: algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais comum é que sejam solicitados apenas pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Conforme ao longo das questões que vamos refletindo, nós verificamos que nos vinculamos aos espíritos através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e das nossas ações, mas principalmente pelos nossos sentimentos. O homem, ele sempre encontra espíritos que simpatizam com ele, seja qual for o seu caráter. Se é um espírito que busca ações nobres, simpatizarão com ele espíritos que também buscam ações nobres. Agora, se for uma pessoa que busca ações a prejudicar o outro e a si mesmo, ele também encontrará simpatizantes para essas ações. Questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos que os espíritos simpáticos ou espíritos protetores? E os espíritos respondem: há muitas nuances na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Kardec, nessa questão, um pouquinho mais adiante, logo nos próximos slides, ele vai sintetizar de forma bem precisa o que é um espírito familiar, o que é um espírito simpático e o que é um espírito protetor. Mas eu já posso adiantar a todos vocês, o espírito familiar, eles são aqueles espíritos que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duradouros, com o fim de serem úteis dentro dos seus limites. Então, a gente vê, conforme os espíritos respondem, existem várias nuances na proteção e na simpatia. Ao final da questão 514, Kardec faz uma síntese, nos auxiliando a entender as denominações, o espírito protetor, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e o mau gênio. Agora eu vou ler para vocês cada um deles. O espírito protetor, anjo guardião ou gênio bom, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de uma natureza superior em relação à do protegido. Os espíritos simpáticos são os que atraímos até nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duradouros, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites de seu poder, muitas vezes limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados, às vezes até mesmo levianos. Agem sempre por ordem ou com a permissão de espíritos protetores. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Mas ele age por conta própria e não em virtude de uma missão. A tenacidade de um espírito imperfeito varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem é sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la.
Bem, aqui encerramos o estudo da manhã de hoje. E como eu realizo em todos os meus estudos, aqui na casa ou em outros locais, eu trago sempre uma frase, um trecho de um livro ou um texto que nos auxilia na nossa reflexão sobre o tema que abordamos ao longo dos nossos estudos e reflexões. Hoje eu trouxe uma frase de Joana de Ângeles. Ela se encontra no livro Pensamento e Vida. Vamos refletir sobre ela. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Somos responsáveis pelo pensamento que imprimimos ao nosso redor e assim alimentamos a nossa psicosfera, gerando e despertando o interesse daqueles que se aproximam de nós e nos nutrimos mutuamente desses padrões vibratórios e dessa sintonia. Muito obrigada a todos pela atenção, desejo um ótimo domingo e também uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, chamado Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 7 a 10, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Bem, gente, o que Jesus quer dizer com isso, né? Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Jesus vem trazendo para a gente essa noção de que os simples e os pequeninos são aqueles que, apesar de ignorantes, ignorantes aqui no sentido da palavra, de não saberem muita coisa, de não terem muita educação formal, são aqueles que estão mais receptivos à palavra do Cristo, à realidade da vida espiritual e à certeza de que Deus existe. Enquanto aqueles que são mais educados formalmente, muitas vezes, em geral, se deixam levar pelo orgulho e pela vaidade. E com isso, vivem uma vida de incredulidade, onde se deixam levar pela matéria, cultuam valores muito ligados à matéria, têm muita dificuldade de crer na vida espiritual, pois não conseguem entender que Deus é superior a nós. Eles se colocam em pé de igualdade com Deus, sendo que os pequeninos e os simples, ao contrário, se humilham, né? O que Jesus vem trazer com essa passagem em relação à palavra humilhar? Ele quer dizer que eles se colocam num lugar onde Deus é superior a eles, que é um lugar em que todos nós deveremos estar, se fazer pequeno aos olhos de Deus, porque Deus é sim superior a nós. Deus está sim acima de nós, Deus é nosso Pai, Deus nos ama infinitamente, mas nós não somos maiores do que Deus, né? E muitas vezes as pessoas que têm muito conhecimento acreditam fielmente que se Deus existisse, de fato, como eles não creem, ele se provaria a eles. Mas Deus, gente, ele não tem que se provar a ninguém, né? Deus oferta para nós todos os dias provas de sua existência que aqueles que estão abertos a ideias novas, abertos a novos ensinamentos, em geral esses que Jesus chama de simples e pequenos, vão conseguir fruir, vão conseguir aproveitar e enxergar essas provas, pois estão em posição de humildade, enquanto os outros, que se acham muito sábios, na realidade são extremamente orgulhosos e vaidosos, e por isso
acreditam que Deus tem que se provar a eles, quando Deus não tem que se provar a ninguém, pois Deus está em um pedestal de superioridade. Deus é maior do que nós, né? Deus vai sim se mostrar àqueles que querem vê-lo, né? E aí Jesus traz para a gente essa passagem, nessa passagem de Mateus, essa urgência de nos colocarmos num lugar de inferioridade, nos fazermos pequenos para que consigamos alcançar essa graça de nos sentirmos filhos de Deus, de nos sentirmos amados por Deus. Pois é isso que a gente precisa, gente. É o que o nosso coração quer, é o que nos nutre, estarmos próximos de Deus. E quando a gente se faz humilde, reconhece a nossa própria ignorância, aceita que precisamos saber sempre mais e aprender sempre mais, e aceita a realidade da vida espiritual sem precisar ver para crer, a gente se aproxima de Deus. E a gente é mais feliz. Aqui no item 8, Kardec confirma as coisas que eu falei previamente com as suas próprias palavras. E ele diz assim, ó: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que compre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então foi o que eu falei antes, né, gente? Pode parecer peculiar, estranho, que Jesus venha dizer que bom que Deus revelou as suas verdades àqueles que são simples e pequenos e não aos que são doutos, sábios e prudentes, né? Como assim Deus revelou as suas verdades aos pobres de espírito e não aos sábios? E aí Kardec fala pra gente que isso é muito natural, já que os que são ignorantes, eles se colocam, ignorantes de saber, né? Vamos deixar claro aqui o significado. Eles se colocam de forma humilde diante a Deus. Eles não se consideram superiores aos outros por causa de uma ação ou de outra que eles têm na vida, por causa de suas atitudes ou das coisas que sabem. Eles sabem que todos nós somos perante a Deus iguais e que Deus é maior do que todos nós, em sua essência, pois é o nosso Criador, né? Enquanto os outros são orgulhosos, envaidecidos, se julgam muito prudentes ao negar Deus, ao recusar admitir a Deus, né? Então Deus simplesmente deixa que eles cumpram seu livre-arbítrio, né? Não força nenhuma revelação a essas pessoas que não querem acreditar. Ele deixa que as pessoas sejam livres para encontrar suas respostas quando for o seu tempo, né? Enquanto aos outros que são simples e humildes, ele faz essas revelações porque eles estão abertos a recebê-los. Então a gente chega ao item 9, onde Kardec vem falar muito sobre como Deus se manifesta em todas as partes do globo, em todo o universo, em tudo que é vivo e que ele criou, né? Então ele começa assim, ó: o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. O que Kardec quer dizer com isso, gente? Que Deus está em tudo que é lugar. Existe até uma musiquinha que a gente usa muito na evangelização espírita, que fala assim: Deus está aqui, está em todo lugar, na flor, na semente, na estrela e no mar. Deus está, Deus está. Então, se Deus está em tudo, só aqueles que realmente estão em estado de plena cegueira não conseguem vê-lo. E esses são aqueles que a gente já mencionou antes,
os que são orgulhosos, os que são vaidosos, os que não admitem que exista uma inteligência suprema que é maior e melhor do que todos nós. Esses sim são os cegos que Kardec menciona nesse trecho. E aí ele continua. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Então Deus não vai forçar nada a ninguém. Pois se Deus nos dotou de livre-arbítrio, graças à sua grande misericórdia e generosidade para conosco, não vai ser Ele que vai tentar abrir os nossos olhos à força, né? Ele vai deixar com que as pessoas tenham o seu tempo, que as pessoas vivam os seus processos, que as pessoas caminhem as suas jornadas da melhor forma que eles percebam, né? Então ele vai respeitar muito esse processo. Deus respeita muito os nossos processos, né? E aí continua Kardec. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Gente, o que Kardec quer dizer com essa parte? Que parece bastante pessimista, né? Que se a gente permanece cego à existência de Deus, a gente vai sentir as angústias das trevas. Quer dizer que Deus vai nos punir? Em absoluto. Deus não pune ninguém. Deus não é um algoz de ninguém. Nós somos os nossos próprios algozes. Se a nossa felicidade está na comunhão com Deus, na nossa aproximação com Deus, a distância que a gente se coloca dele, quando a gente não quer admitir que ele existe por força do orgulho, é que faz com que a gente sofra. Não é Deus que faz com que a gente sofra. E aí, continua Kardec. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer. Nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Então, Deus, para abrir os olhos dos homens que ainda permanecem cegos à sua existência e à sua benevolência, Ele vai usar os meios que são convenientes àquela pessoa, àquela individualidade. Deus conhece seus filhos no mais profundo do seu ser. Então, Ele vai sempre usar a pedagogia, a metodologia de ensino, né, de forma que seja eficaz para aquele ser. Ele não vai utilizar um tipo de ensinamento que seja igual para todos, né? Porque Deus sabe que nós somos individualidades e seres singulares. E mais ainda, não é cabível que a pessoa que é incrédula questione a Deus. Não cabe a essa pessoa dizer a Deus que ele tem que lhes convencer, né? Pois como a gente já falou, Deus é maior do que nós, Deus é nosso Pai, Deus nos quer bem, mas Ele é superior a nós. A gente tem que se fazer pequeno, sermos humildes, para que Ele consiga nos ensinar da melhor forma possível, para que a gente consiga enxergar todas as ferramentas que Deus coloca à nossa volta, para que a gente alcance degraus novos na nossa escala evolutiva. Chegamos então ao item 10, o último item que vamos analisar aqui, na manhã de hoje, onde Kardec coloca a seguinte pergunta. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? Então, o que ele quer dizer com essa pergunta? Deus não pode fazer um espetáculo, né, uma manifestação espetaculosa, enorme, que vai mostrar a todos esses incrédulos que ele existe? Gente, sim, Deus pode tudo. Porém, Deus primeiro vai corrigir a causa da incredulidade, né? Não adiantaria nada Deus fazer um espetáculo retumbante com várias manifestações para pessoas orgulhosas e vaidosas, que na realidade veriam aquilo e sequer acreditariam, né?
Então Deus primeiro vai trazer à vida dessas pessoas situações onde o seu orgulho vai ser corrigido, para que elas então se dobrem à verdade da sua existência. E para isso, ele não precisa dessas grandes manifestações. Porque para tirar a causa do mal, para resolver esse problema do orgulho, existem outras formas, né? E repetindo o que já foi feito, né? Já foi falado, Deus vai respeitar muito os processos de cada um. Ele nunca vai, de forma agressiva ou de forma arbitrária, né, fazer com que alguém se curve a ele. Ele vai proporcionar situações onde essa pessoa se verá frente a frente ao seu orgulho e ao seu egoísmo e será obrigada a melhorar. E quando nós, né, que eu estou falando muito a pessoa, mas essas pessoas somos nós, quando nós, espíritos imperfeitos, estivermos curvados diante a Deus, através de todas as experiências que vão extirpar o nosso orgulho, que vão extirpar o nosso egoísmo, a gente vai estar muito mais feliz. Então, Deus vai respeitar o nosso processo, seja ele qual for, mais rápido, mais lento, depende de como a gente se coloca frente à vida, né? E ele vai estar sempre ao nosso lado, né? A sua justiça, a sua misericórdia, elas nunca vão nos abandonar. Nunca, gente. Deus vai estar sempre nos dando uma nova oportunidade de aprendizado e de reconhecimento das nossas faltas e de atitudes que sigam as suas leis, né? Atitudes de humildade que sigam as suas leis, através da lei da reencarnação, através do livre-arbítrio, né? Então Deus, ele é muito respeitoso a todos nós, ele respeita muito a todos nós como seus filhos bem amados, e ele sabe que o orgulhoso só ama a si mesmo, né? Então ele vai sempre oferecer as ferramentas e as situações exatas para que aquele que ainda deixa o orgulho sobressair consiga extirpar o seu orgulho e consiga de fato olhar para cima, entrar em comunhão com Deus e amá-lo de verdade, de coração. É muito importante que a gente saiba que a gente sempre vai ter uma oportunidade nova de nos aproximarmos de Deus, de estreitarmos os nossos laços com o nosso Pai, que nos ama infinitamente, e sentirmos esse amor dele por nós. Pois só assim a gente vai ser feliz de verdade, né, gente? Obrigada pela atenção, gente. Vamos agora, então, à prece final. Mestre Jesus, agradecemos pelas palavras ouvidas no dia de hoje, por todos os ensinamentos aprendidos e reforçados, que possamos sempre ter em mente a importância da esperança nos nossos dias, especialmente nesses dias que estamos vivendo, que a próxima semana seja uma semana em que a nossa fé, nossa esperança e a nossa crença de um Deus bom e misericordioso que nos ama infinitamente esteja muito presente em nossas vidas, que possamos ter dias tranquilos, mesmo em meio a tormentas, que possamos ser cristãos em todos os momentos da nossa vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade benfazeja da reencarnação. Que assim seja, graças a Deus.